Este livro foi revolucionário em seu tempo e até hoje causa iluminação aos que leem, serve para reflexão e construção de uma mentalidade de atitude. A atitude de vencer o diabo. Fique até o final. Ouça enquanto faz o trajeto para sua casa, ou reflita somente com o áudio enquanto pratica alguma outra atividade de baixa atividade mental. O importante é que ouça este conteúdo pronto para absorvê-lo, e em dias, garanto que sentirá a diferença em sua vida. Mais esperto que o diabo. Resumo do livro de Napoleão Hill. Em 1908, o então aspirante autor Napoleão Hill entrevistou o homem mais rico da América, Andrew Carnegie. Naquela época, Carnegie já havia vendido sua empresa cirúrgica ao banco de investimentos JP Morgan, e dessa forma acumulou uma enorme fortuna que, se atualizada para hoje, seria algo em torno de 370 bilhões de dólares, um valor bem superior ao homem mais rico do mundo atualmente. Desse contato inicial de Hill e Carnegie, surgiu a ideia de entrevistar os homens de negócios mais bem-sucedidos daquele período. Carnegie estava convencido de que as pessoas precisavam aprender não apenas com a teoria contida em livros, mas também com outras pessoas que haviam passado pela escola da vida e obtido sucesso. Foi dessa ideia que nasceu o best-seller Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill. Aqui no canal temos inclusive um resumo completo e detalhado sobre esse livro. Vou deixar no final desse vídeo caso você queira conferir. Com a publicação de Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill começou a trabalhar em um novo projeto, que era baseado numa entrevista imaginária dele mesmo com o diabo. Porém, não teve seu livro publicado naquele período, pois a sua esposa e a crítica em geral achou a obra muito controversa para o seu tempo. Dessa forma, esse projeto de Hill, que se tornou o livro Mais Esperto que o Diabo, só foi publicado em 2011, bem depois da sua morte, e é justamente sobre esse livro que iremos falar neste vídeo. O livro Mais Esperto que o Diabo foi escrito com uma sessão de perguntas e respostas entre Napoleão Hill e o próprio diabo, que afirma influenciar 98% da população. Ele afirma fazer isso por meio de 6 grandes medos que a maioria das pessoas tem, que são: medo da pobreza, medo da crítica, medo de problemas de saúde, o medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Agora pare e pense por um momento: algum desses medos está presente em sua vida? Alguns desses medos já o impediu de fazer algo que você sabe que deveria ter feito? Segundo o livro, isso é obra do diabo, pois quando temos medo de algo hesitamos, procrastinando anos, e dando desculpas a nós mesmos para evitarmos aquela tarefa que encontramos. Como se qualquer razão para não seguir adiante fosse explicação devido aos nossos medos, e quando deixamos que nossos medos nos controlem, o que acontece é que somos levados pela vida sem direção alguma, ficamos sem rumo e deixamos de influenciar positivamente o nosso presente e futuro. Nesses casos, simplesmente passamos pela vida como passageiros, permitindo que influências externas dominem nossas mentes e opiniões. Na verdade, nessas situações perdemos o poder de raciocinar e agir de forma independente. Um exemplo disso é mostrado no começo do livro, afirmando que o sistema escolar não ensina as crianças a usar suas mentes e raciocinar, mas sim a repetir e memorizar conceitos fechados. Os alunos são classificados e avaliados pela capacidade de decorar informações e não pela capacidade de se tornarem verdadeiros solucionadores de problemas. Imagina se tivesse na escola aulas que nos ensinassem a pensar realmente por nós mesmos, aulas que nos fizessem refletir e evoluir como seres humanos. O trabalho da alma e construção do eu. Se essa fosse a regra e não a exceção, é provável que o mundo fosse um lugar bem diferente do que é hoje, e as pessoas em geral também agiriam de forma diferente. Conforme o livro, o diabo também nos influencia por meio de outras substâncias como, por exemplo, o álcool, que reduz nosso poder de raciocinar de forma independente, cigarros, que diminuem nossa resistência e capacidade de concentração, e alimentos ruins e nada saudáveis que nos deixam lentos e nada produtivos. Ele então sugere pensar de forma independente, evitando o uso de substâncias como essas e criar novos hábitos, assim como maus hábitos com o tempo começam a entrar no seu subconsciente, sem nem mesmo se dar conta disso. Os bons hábitos podem se tornar comuns e até mesmo se tornar permanentes. Isso é o que é chamado no livro como a lei do ritmo hipnótico, uma lei que funciona nos dois sentidos, dependendo dos nossos hábitos. Por exemplo, se nossos hábitos forem bons, estamos caminhando em busca dos nossos objetivos e sonhos, mas se eles forem ruins, simplesmente somos levados pela vida, e muito provavelmente não chegamos a lugar algum. Então, para você colocar a lei do ritmo hipnótico a seu favor, você deve sempre fazer as coisas com um propósito, por meio de um plano bem organizado para atingir seus objetivos. Você também nunca deve culpar os outros pelos seus erros. Você deve ir em busca do que quer, não importa quanto tempo leve ou que preço deva ser pago. Para isso, você deve ser fonte de inspiração para outras pessoas, e não uma mente influenciada. Me diga, você se sente como um passageiro em sua vida ou está sendo o personagem principal da sua história? Independente da sua resposta, vou te deixar os principais conselhos do livro, que vão te guiar nesta jornada.
Agora vou te dizer os 7 princípios do livro Mais Esperto que o Diabo que você pode correr para aplicar imediatamente e que vão te ajudar a dar direção em sua vida. São 7 escolhas essenciais para a sua mudança. 1. Um propósito, uma missão de vida. Siga em direção a ela com vontade e determinação. Seja disciplinado, certifique-se de dizer sim às coisas que te levaram aos seus objetivos e diga não às coisas que não levaram ao que você busca. Se sua motivação. 2. Pare de fazer as coisas por gratificação imediata. Você não chegará a lugar algum. 3. Aprenda a aceitar os erros como forma de aprendizado. Podemos deixar nossas falhas nos consumir ou podemos usá-las como lições para crescer e evoluir. Isso depende apenas de nós. Uma frase que eu gosto muito e reflete bem isso é: cada adversidade, cada fracasso, cada sofrimento traz consigo a semente de um benefício igual ou maior. Entenda que a lei do karma é algo sobre aprendizado, e não punição. 4. Cerque-se de influências boas. Lembre-se que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo, então com quem você gasta seu tempo. O ambiente em que você trabalha e vive é importante. Pessoas de sucesso se cercam de outras pessoas de sucesso. 5. O tempo é fundamental, pois assim como pode tornar a negatividade permanente, também pode tornar a positividade e a sabedoria permanentes. Em uma era de gratificação instantânea é fácil nos esquecermos que as melhores coisas da vida levam um tempo para conseguirmos realizar. Sei harmonia para você equilibrar os aspectos mentais, espirituais e físicos de sua vida. A verdade é que você deve ser o protagonista da sua vida. Coloque-se em primeiro lugar e não tente agradar a todos, mas nunca se esqueça que a sua passagem pela Terra se baseia na lei de amar o próximo como a ti mesmo. Para vencer o diabo, não pode se esquecer de que não está sozinho. Você não precisa agradar a todos, nem mesmo perderá de vista seus próprios objetivos e valores. Basta amar a ti e ao próximo, e entender que o sucesso precisa ser uma cadeia de boas ações. 7. Tenha cuidado. Você sempre deve agir, mas antes de agir sempre deve pensar. Planejar é essencial para você se tornar uma pessoa realizada e que consegue atingir o que pretende conseguir. O que você quer da vida requer pensamento positivo, um plano de ação definido, um propósito claro. Seguindo esses princípios e produzindo um efeito consciente para implementar isso em sua vida, você conseguirá controlar seus padrões e hábitos de pensamento e dessa forma você terá o poder de construir uma vida melhor a si. Considerando que esse livro foi escrito há mais de 80 anos, ele ainda possui lições valiosas para aplicar-nos atualmente em nossas próprias vidas. E você, o que achou desse resumo? Deixe um comentário abaixo do vídeo e, se você gostou, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Se acha que este vídeo tem utilidade, indique a um amigo e não deixe de ver os outros resumos no canal. Todos têm uma lição para passar.